Olá, mais uma vez nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos estudar sobre a visão que Zacarias teve. Zacarias 4, a quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? Eu disse: olho, eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite. Azeite representa o Espírito Santo. No cimo com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta em cima tinha 7 canudos. Aqui em Apocalipse 1, no verso 20, está escrito assim, ó: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são esses anjos? Eu falo em um outro vídeo, em um outro estudo. Vou dar um exemplo de um anjo. João Wesley, Martim Lutero é um desses anjos. O apóstolo Paulo é um desses anjos. Esse aqui, anjo é mensageiro. Existe o anjo celestial e o anjo terreal, o anjo terreno. Então, 2 tipos de anjo, anjo terreno e anjo celestial. Eu falo em um outro vídeo. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, houve 7 períodos, 7 eras da igreja. Então, é a mesma visão que João teve, foi a mesma visão que Zacarias teve. Aqui em Apocalipse 5, e vi na destra mão direita, do que estava sentado sobre o trono, era Jesus Cristo, né? Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então os canudos, os 7 canudos são 7 selos. E os canudos eram enrolados desta maneira aqui, ó. E cada canudo continha um selo. E ninguém era digno de abrir os selos, de desatar os selos. Cada selo desatado, somente Jesus Cristo foi digno de abrir os selos. Então, por isso que João chorou. E João chorava muito. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorava muito. E disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. E continuando: que vês? Eu disse: olho, eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Quem são essas 2 oliveiras? Uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Vaso. O que é vaso? Aqui em São Mateus 17, aqui fala sobre a transfiguração de Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seus irmãos, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Veja aqui. Agora veja vocês aqui, quem que é o vaso aqui? O vaso é Jesus Cristo. Vaso é o nosso corpo, é vaso, a carne é o vaso. Então Jesus era o vaso. E quem estava em Jesus? O Espírito Santo. Então veja que as 2 oliveiras, uma de um lado e outra de outro lado, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando a graça.
Então aí está as duas oliveiras. Aqui em Apocalipse 11, no verso 3, veja aqui, ó. E darei poder às minhas duas testemunhas. Veja aqui as duas testemunhas que apareceram diante de Jesus, Moisés e Elias. As minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Veja aqui a Bíblia respondendo. Estas são as duas oliveiras, aqui, as duas oliveiras, e os dois castiçais que estão diante do trono do Deus da terra. Então, quem que é esse Deus da terra aqui? Jesus Cristo, porque ele estava na terra. Então, ele veio e Jesus Cristo era um vaso, e aquele vaso estava cheio com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma unção, e Jesus ali era o vaso. Então, quem apareceu à direita e à esquerda do vaso? Moisés e Elias, que profetizarão por 1260 dias vestida de saco. Um representando a lei e o outro representando a graça. Aqui continuando Zacarias aqui, no verso 10, está escrito assim, ó. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois essas alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Os 7 olhos do Senhor, que discorre por toda a terra. Ué, mas o Senhor tem 7 olhos? Estes olhos são 7 mensageiros, representando Jesus Cristo sobre toda a terra. Esses 7 mensageiros já vieram, já morreram. O primeiro mensageiro, eu falo esse estudo nos meus outros vídeos, vocês podem procurar sobre o Apocalipse lá. O primeiro anjo foi o apóstolo São Paulo. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, o mais conhecido é Lutero. Lutero e Paulo. E tem o João Wesley, fundador da Igreja Metodista, que é o sexto anjo. E o 7º, William Branham. Então, 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Então, esses homens já vieram, já pregaram as suas mensagens, já morreram. E muitas pessoas ainda não sabem disso. Martim Lutero foi um deles. Falei mais e disse-lhe, que são as duas oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? Então nós já vemos que são Moisés e Elias, uma à direita e outra à esquerda. Um representando a lei e outro representando a graça. Então eles pregarão para os judeus. Depois que aconteceu o arrebatamento, esses dois mensageiros descem lá em Israel e pregam para o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu só tem a lei, representada por Moisés. E aí eles precisam do Elias, representando a graça, Moisés e Elias. Um representando o Antigo Testamento, o outro representando o Novo Testamento, que é a graça. Elias representa a graça e Moisés representa a lei. Moisés representa Jesus Cristo e Elias representa o Espírito Santo. E falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si ouro? Ouro representa a divindade. E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isso? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, esses 2 são os 2 filhos do óleo. Filho do óleo. Olha o que? O Espírito Santo, próprio Deus, que estão diante do Senhor de toda a terra. Estão diante do Senhor de toda a terra. Esse Senhor aqui é Jesus Cristo ali. Senhor de toda a terra. E ele estava na terra. E ele ali representando um vaso. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar. Dê o seu like. Continue nos prestigiando. Continue nos assistindo. Passe esta mensagem aqui para alguém que está necessitado de um ensino como este. E o meu ensino
O que eu aprendi? Eu aprendi com William Marion Branham. Vocês podem pesquisar aí que vocês verão quem é William Marion Branham, aonde ele nasceu, aonde ele viveu. Veja a vida dele, veja mais de 1000 mensagens que ele pregou. Ele foi o anjo responsável de dizer quem eram os 6 mensageiros que vieram antes dele. Então ele diz que Paulo foi um, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley foi um e William Branham. Porque Apocalipse fala, quando o último anjo tocar a trombeta, que anjo? Anjo terreno. Tocar a trombeta é pregar a palavra. Existem 2 maneiras de tocar a trombeta. Tocar a trombeta pregando são anjos terrenos, porque anjo não pode pregar a palavra de Deus. Quem pode pregar a palavra de Deus é só homens carnais. Então Deus designou somente homens carnais para pregar a palavra de Deus. E então veja aí quem é William Marion Branham. O meu estudo foi adquirido através das suas mensagens, lendo as suas mensagens. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.